Oi, gente, continuando mais uma aula. Então, acentuação de tongos abertos, página 26 do caderno de atividades. Vamos lá, então. Acentuação de tongos abertos. Tongos abertos, ei ou eis, eu, eus ou ois. São acentuados sempre que estiverem em sílaba tônica. Sílaba tônica é aquela mais forte que a gente já estudou, exceto em palavras paroxítonas. Acentuadas oxítonas, papéis, troféu e cowboy. Monossílabos tônicos, réis, céu e dói. Então, só recapitulando, oxítona, lembra que tem que ser a primeira sílaba tônica, sempre contando de trás para frente. Então, mesma coisa aqui, ó, troféu, minha sílaba tônica é a primeira, contando de trás para frente. Cowboy. Então, são duas sílabas e a minha primeira é a sílaba tônica. Por quê? Primeira, segunda. Monossílabas tônicas, mono vem de uma única sílaba. Se eu fizer a separação silábica dessas palavras, elas permanecerão inteiras. Réis, eu não separo réis, ela fica réis inteira. Céu, também inteira. Dói, então por isso que é monossílaba. Monossílaba quer dizer apenas uma sílaba. Não acentuados, paroxítonas. Geleia, ideia, paranoia, asteroide. Olha lá, então elas não são acentuadas. Lembra daquela aula que eu falei sobre a mudança de lei ortográfica? Que em 2009 ocorreu uma mudança e que essas palavrinhas perderam o acento? Então as paroxítonas não são acentuadas. Ó. Atividades. Sobre as regras de acentuação, coloque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Então, aqui você vai completar com verdadeiro ou falso, observando essa explicação que eu dei agora. Então, não serão acentuados os ditongos abertos ei, oi em palavras paroxítonas. Então, assembleia, jiboia, tipóia, heróico. E aí, essas palavras, elas têm ou não acento? Vocês vão colocar aqui, verdadeiro ou falso. Nos ditongos abertos ei e oi, de palavras oxítonas e monossílabas, há acento gráfico, como em anéis, papéis, heróis, corrói e dói. E aí, essas palavras são acentuadas? Se tiver certinho, você vai colocar verdadeiro, se não, você vai colocar falso. Ocorre acento em ditongo aberto nas oxítonas e monossílabas tônicas. E aí, é verdadeiro ou é falso? Dá uma olhada lá, que está falando das monossílabas tônicas. Ditongo oi e ei serão acentuados somente em palavras paroxítonas. Então, somente em paroxítonas elas são acentuadas? Acabei de falar também lá em cima na explicação. Não são acentuadas as oxítonas terminadas em vogais. Então, se for oxítona, última sílaba tônica, e terminar em vogal, ela não é acentuada? E aí, é verdadeiro ou é falso? Ditongos abertos nas palavras proparoxítonas não são acentuados. Proparoxítonas é a terceira ou antepenúltima contando de trás para frente. Então, ditongos abertos nas palavras proparoxítonas não são acentuados. E aí, é verdadeira ou falsa essa informação? Ditongos abertos em palavras paroxítonas não são acentuados. Também está falando aqui em cima. Só dá uma olhada. Então, aqui é só colocar verdadeiro ou falso. Aqui você vai assinalar a alternativa correta. Assinale a alternativa que tenha palavras com a mesma regra de acentuação da palavra réis. Então, observe o número de letras, observe o número de sílabas, observe a acentuação e aí você vai escolher a opção, uma das alternativas. Aqui a mesma coisa. A palavra herói tem a mesma regra de acentuação de, você vai escolher uma das opções. Então, presta atenção. Ó. Herói tem duas sílabas, então quer dizer que ela é de sílaba. A última aqui, a primeira, é acentuada. E aí? Ela é igual a qual? Você vai observar e marcar. Já aqui, você vai marcar a incorreta, ó. Incorreta. Então, você vai ler e vai dizer para mim qual que é incorreta, qual que está errada. 5. A palavra chapéu recebe acento porque trata-se de novo, você vai marcar qual que é a correta aqui. Então, por que ela tem acento no E? Chapéu. Você vai escolher uma das alternativas. 6. Reescreva as palavras do quadro a seguir na coluna correspondente à regra de acentuação. Então, olha lá, eu tenho várias palavrinhas aqui. Olha lá, o ditongo aberto é acentuado em monossílabas tônicas e oxítonas. Em paroxítonas, os ditongos abertos não são acentuados.
Quer dizer o quê? Que você vai colocar desse lado as palavrinhas do quadro que são acentuadas e desse lado as não acentuadas. Muito fácil, hein? 7. Leia o trecho a seguir. Gostava tanto que enlouqueceu, a ponto de querer imitar os seus heróis. Assim nasceu Dom Quixote. Então, no trecho, a palavra em destaque heróis, é acentuada por quê? Você vai colocar aqui, ó. Qual dessas alternativas você vai marcar? Por que ela é acentuada? Pontuação expressiva. Deixa eu ver se a gente continua. Vamos lá, como tem pouquinho, vamos para essa explicação aqui também. Pontuação expressiva. A pontuação pode ser usada em um texto com o objetivo de indicar determinadas emoções. Então, reticências, que é esses 3 pontinhos. As reticências podem ser empregadas para indicar a interrupção de uma frase, em casos de incerteza, com o objetivo de instigar o interlocutor a completar o raciocínio, deixar alguma ideia subentendida, ou mesmo por faltar uma ideia para expressar o raciocínio, etc. Olha o exemplo. O número do celular dele é o... Poxa, aí alguém te pergunta, aí você não sabe, aí você responde o quê? Espera um pouquinho, deixa eu verificar na agenda. Então, você vai olhar. Então, para isso, eu preciso do quê? Das reticências, para indicar que ainda vai ter alguma fala que você está procurando. Olha a interrogação. O sinal de interrogação pode ser usado para enfatizar dúvida, incerteza, insegurança, etc. Então, é para quê? Para perguntar quando você tem dúvida. Exemplo, o que eu faço agora? Olha lá, então, é quando você tem uma dúvida, incerteza, que é o mesmo que dúvida, insegurança, que é dúvida também. Então, você faz a pergunta, usa o quê? A interrogação. Vamos voltar aqui na exclamação. Exclamação é esse pontinho aqui, ó. Olha lá, então ele fala, o sinal de exclamação pode ser empregado para indicar alegria, raiva, espanto, surpresa, etc. Olha o exemplo. Exemplo, puxa, que menino estudioso. Olha lá. Alegria, surpresa. Então, a gente usa o ponto de exclamação. Vocês lembram daquele textinho que falava da luva viva, que usava até mesmo o ponto de exclamação e interrogação juntos? Então, lembra também que aparecia alguns trechos que era de espanto, de surpresa? É o que a gente usa com esse ponto aqui de exclamação. Aspas, que é esses 2 pontinhos aqui, os 2 risquinhos. As aspas podem ser empregadas para indicar que uma palavra está sendo usada em sentido diferente do seu habitual, como em casos de ironia. Olha lá o exemplo. Os anjinhos, entre aspas, não param de falar 1 minuto. Então, é quando ele fala uma coisa querendo falar outra, indicar outra. Vocês lembram do texto da Sofia que falava o robô Sofia sonha estava entre aspas, também na parte da pele, do tato. Então, pele entre aspas também, porque ela não tem pele, então ela também não sonha. Então, é em sentido figurado. Vamos lá, atividades. Leia novamente a história em quadrinhos, A Lagartixa do Tempo. Essa daqui a gente já viu, A Lagartixa do Tempo. Olha, Mandy, olha ali uma lagartixa. Mas isso eu já sabia. Só que ela é uma lagartixa do tempo. Você pergunta sobre o tempo e ela responde balançando a cabeça. Lagartixa, vai chover hoje? Não acredito que você acredita nessa bobagem. Você é muito bobinha. É claro que ela sempre vai responder desse jeito. Olha a carinha, como ela ficou. Ai, ai, existe uma pessoa mais boba que minha irmã? Olha lá o que a lagartixa fez. Vamos lá então para o próximo. 1. Olha quanta linha. Identifique e registre a seguir a complicação, o clímax, o desfecho, o tempo e o espaço dessa história em quadrinhos. Então, o que você vai fazer? Primeira coisa, o que é a complicação? Quando que ocorre a complicação na história? É em qual quadrinho? Então, você vai colocar complicação, 2 pontos. E aí você vai começar a falar qual é o quadrinho e o que aconteceu. Depois, você vai para o clímax. Quando que acontece o clímax? Aí você vai colocar aqui, clímax, 2 pontinhos. Vai começar a falar. Em qual quadrinho que acontece o clímax da história? Depois, você vai para o desfecho. O que é desfecho mesmo? Aí você coloca aqui desfecho, 2 pontinhos.
e comece a escrever o que aconteceu no desfecho. Aonde fica? Em qual quadrinho? Depois a mesma coisa você vai fazer com o tempo. O tempo aqui é cronológico. Então você vai colocar tempo. Quando que aconteceu essa história? Era dia, era noite, era tarde, tinha sol, chuva, é isso. E depois o espaço. O espaço é o quê? Aonde que aconteceu essa história? E aí espaço, 2 pontinhos. Então você vai explicar. Só isso, tá? De forma... você vai explicar com as suas palavras. Quando que aconteceu a complicação, quando que aconteceu o clímax, quando o desfecho, o tempo e o espaço. Aí você vai contar aqui nesse espaço. 2. Relacione as colunas. Olha lá, então o que, que você vai fazer? Aqui eu tenho a apresentação, a situação inicial. B, complicação. 3, C, clímax. E desfecho. Então você vai colocar as letrinhas para mim aqui, ó, de acordo com o que está falando. 3. Na passagem a seguir, o sinal de exclamação indica. Então, olha lá, a lagartixa do tempo. Olha, Mandy, olha ali, uma lagartixa. Então, o que, que apareceu aqui? O que, que acontece aí nessa história? Você vai marcar para mim a alternativa. Vamos lá para o próximo. Quadrinho 2. Qual é a função da pontuação nesse quadrinho? Então, olha lá. Mas isso eu já sabia. E aí? O que está acontecendo nesse quadrinho aqui? Só que ela é uma lagartixa do tempo. E aí? O que, que acontece aí? Para que é usado o ponto de exclamação? Você vai escrever aqui. Olha lá naquela explicação da página roxinha que você vai saber para que é. Aí você vai explicar, o ponto de exclamação é usado para quê? Você vai colocar aqui. 5. Nos quadrinhos a seguir, qual é a diferença de sentido entre as duas ocorrências do sinal de interrogação? Então, eu tenho o quadrinho 3. Ó. Você pergunta sobre o tempo e ela responde balançando a cabeça. Lagartixa, vai chover hoje? Então, o que, que aconteceu aqui nesse primeiro quadrinho, aqui nesse 3? O que está acontecendo? Ele fez o quê para ela? E aqui, ó, quadrinho 6. Ai, ai, existe uma pessoa mais boba que a minha irmã? E aí, é a mesma coisa que ocorreu aqui? Então, você vai explicar nos dois quadros. No quadrinho 3, foi usado o sinal de interrogação para quê? E aqui, o que, que você vai falar no quadrinho 6? No quadrinho 6, tem um ponto de interrogação, mas é com a mesma função que aconteceu aqui no quadrinho 3? É o que você vai explicar aqui. 6. Sobre o uso das aspas. Então, é sobre as aspas. Assinale V para as proposições verdadeiras e F para as falsas. Então, você vai dar uma olhada para que serve a aspa mesmo, que eu acabei de ler para você. E aí, você vai colocar aqui para mim. É verdadeiro ou é falso essas afirmativas aqui? 7. Essa daqui é a mais legal. Sabendo que as aspas são utilizadas para destacar palavras e expressões deslocadas de seu sentido habitual, reescreva as frases a seguir empregando as aspas adequadamente. Então, olha lá, que belo trabalho! Você conseguiu estragar tudo o que já tinha feito. O que, que você vai fazer? Você vai reescrever essa frase, só que você vai colocar as aspas naquela palavrinha que está dando um tom de ironia. Então, quando ele diz assim, que belo trabalho, você conseguiu estragar tudo que eu já tinha feito, que já estava feito. Aonde vai as aspas? A mesma coisa aqui na B. O filho ouviu um redondo não do pai. Reescreva a frase e coloca as aspas nessa palavrinha que indica ironia. Esse anjinho briga com todos que estão por perto. E aí, que palavrinha que você vai colocar entre aspas? Mesma coisa, reescreva e a palavrinha entre aspas. Ele ficou tão animado ao saber que trabalharia o final de semana inteiro. E aí, qual a palavrinha que vai entre aspas? Qual é o termo? Esse café fraco, frio e sem açúcar está ótimo. E aí, qual que é a palavrinha que vai ficar entre aspas? Esse gênio conseguiu errar todas as questões. Qual é a palavrinha que vai entre aspas? Então, é só reescrever todas e colocar a palavrinha entre aspas. 8. Agora, indique o sentido que as aspas conferem às palavras das frases que você respondeu, que você reescreveu, aliás. Então, eu tenho aqui apenas uma alternativa, uma palavrinha que não tem tom de ironia.
Então, todas as outras refere-se à ironia. Aí você vai colocar aqui as palavrinhas tal, que está entre aspas, e você vai colocar elas. Só tem uma que não vai. Entre A, B, C, D e F, só uma que não vai. Aí você vai colocar indica ironia. E aqui você vai colocar essa outra. As aspas empregadas na palavra tal indicam que só tem uma que não é de ironia. Aí você vai colocar aqui. E a resposta também, a explicação está naquela primeira que eu expliquei. Vamos lá. E a 9. Reticências são usadas para... Aqui você não vai marcar a alternativa correta também. Você vai colocar para mim verdadeiro e falso. Então, as aspas é para interromper um pensamento, indicar hesitações, indicar espanto, olha lá, reticências é para isso, indicar uma ironia, realçar uma palavra. Então, aqui você vai colocar verdadeiro ou falso, também referente às aspas, aliás, desculpa, as reticências. As reticências é aqueles 3 pontinhos, tá bom? Então, por enquanto, só isso. A gente continua na próxima aula, ok? Então, beijo e até a próxima. Tchau, tchau.